Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um magnetismo natural, uma presença que atrai os outros como mariposas à luz? Pense nisso por um momento. O que essas pessoas têm que as torna tão influentes, tão autênticas? A resposta pode surpreendê-lo, porque, de acordo com um dos maiores psicólogos da história, Carl Jung, esse poder não vem de fingir ser perfeito, mas de algo muito mais profundo: a integração da nossa luz e da nossa sombra. Você já viu pessoas que parecem brilhar com uma energia que não consegue explicar, e viu outras que, apesar de seus esforços, geram rejeição ou indiferença. A diferença entre elas não está no que mostram ao mundo, mas no que aceitaram de si mesmas. Quando era jovem, Carl Jung percebeu algo revolucionário. Todos nós carregamos dentro de nós um universo completo de luzes e sombras. E é precisamente nossa relação com essas partes ocultas, com esses aspectos que preferimos não ver, que determina nossa capacidade de nos conectar genuinamente com os outros e com nós mesmos. Mas antes de aprofundar nisso, deixe-me perguntar: quando foi a última vez que você se olhou no espelho, não apenas fisicamente, mas no espelho da sua alma, e teve a coragem de ver tudo o que está lá, tudo o que você é, não apenas o que lhe disseram que deveria ser? O mundo moderno é projetado para nos manter distraídos, presos em um ciclo interminável de comparações, expectativas alheias e busca por aprovação. Vivemos em uma era onde mostrar apenas o positivo, o aceitável, parece ser o caminho para o sucesso social, mas Jung nos advertiu sobre o perigo dessa ilusão. O que você nega o submete, o que você aceita o transforma. Esta observação simples, mas profunda de Jung nos revela algo crucial. Cada vez que você rejeita uma parte de si, cada vez que esconde seus defeitos ou reprime suas emoções negativas, está criando uma divisão interna que eventualmente se manifestará em sua vida exterior. Pense bem. Você não notou como as pessoas mais autênticas, aquelas que realmente admira, não são perfeitas? Elas são honestas consigo mesmas. Integraram suas contradições, abraçaram sua complexidade. Não pretendem ser apenas luz. Reconhecem e honram também sua sombra. Agora, é importante entender o que exatamente é a sombra segundo Jung. Não é simplesmente o mal ou o negativo em nós. A sombra é tudo aquilo que reprimimos, ignoramos ou negamos porque não se encaixava na imagem idealizada que temos de nós mesmos ou nas expectativas da nossa família, cultura e sociedade. Sua sombra pode conter raiva, ciúmes, preguiça, mas também pode abrigar talentos não reconhecidos, criatividade reprimida ou uma força interior que nunca permitiu expressar porque lhe ensinaram que não era apropriado. Você se lembra daquela sensação desconfortável quando alguém o irrita profundamente sem razão aparente? Jung tinha uma explicação fascinante para isso. O que mais nos incomoda nos outros costuma ser um reflexo da nossa própria sombra não reconhecida. É como se o universo colocasse espelhos ao nosso redor para nos mostrar o que nos recusamos a ver em nós mesmos. É o que Jung chamava de projeção. E aqui vem o realmente interessante. Quando você começa a reconhecer e aceitar sua sombra, quando deixa de projetar seus aspectos não reconhecidos nos outros, algo mágico acontece em seus relacionamentos. As pessoas começam a se sentir mais confortáveis com você. Por quê? Porque sentem, a um nível inconsciente, que estão diante de alguém autêntico, alguém que não as julgará por suas imperfeições, porque aceitou as suas próprias. É o que Jung chamava de criar um espaço seguro para que os outros possam ser quem realmente são. Este é o verdadeiro magnetismo pessoal. Não vem de ser perfeito ou de mostrar apenas seus melhores ângulos como no Instagram. Vem de ser totalmente humano, com suas contradições, seus medos, seus desejos e suas sombras. Mas integrar nossa sombra não é um processo simples nem confortável. Requer coragem, honestidade brutal e uma boa dose de compaixão para conosco.
Jung dedicou grande parte de sua vida a explorar métodos para facilitar esse processo. Um deles, talvez o mais poderoso, foi o que chamou de individuação. A individuação não é mais que o processo de se tornar um indivíduo completo e integrado, diferenciado das expectativas coletivas. É o caminho para descobrir quem você realmente é, além das máscaras sociais e dos papéis que desempenha. Você já se perguntou por que às vezes sente que está vivendo a vida de outra pessoa? Ou por que, apesar de ter tudo, sente um vazio interior? Jung diria que é porque você está desconectado do seu ser autêntico, da sua essência. Você está vivendo a partir da sua persona, a máscara social que usamos para funcionar no mundo, mas perdeu contato com seu verdadeiro eu. Há um exercício poderoso que Jung recomendava para começar a reconhecer nossas sombras. Consiste em prestar atenção às nossas reações emocionais intensas. Quando alguém o irrita profundamente, quando você sente uma rejeição imediata por uma pessoa, pergunte-se: o que esta pessoa está me mostrando sobre mim mesmo? Que parte minha estou negando e projetando nela? Não é coincidência que muitas vezes acabemos criticando nos outros exatamente os mesmos defeitos que temos, mas nos recusamos a ver. O avarento vê avareza em toda parte. O infiel suspeita de infidelidade constantemente. O inseguro detecta insegurança em cada gesto. Agora, deixe-me contar algo fascinante. Jung descobriu que quando finalmente nos atrevemos a olhar nossas sombras de frente, não encontramos o monstro aterrorizante que temíamos, mas uma fonte de energia vital que esteve reprimida. Imagine que você passou anos evitando reconhecer sua raiva. Você a reprimiu, a enterrou, fingindo ser sempre amável e complacente. O que acontece? Essa raiva não desaparece. Simplesmente se manifesta de formas indiretas. Passivo-agressividade, ressentimento, até mesmo doenças físicas. Mas quando você se atreve a reconhecer, sim, sinto raiva, e isso faz parte de ser humano, algo extraordinário acontece. Essa emoção já não o controla. Agora você pode transformá-la em uma força construtiva, em limites saudáveis, em motivação para a mudança. Isso nos leva a um dos conceitos mais revolucionários de Jung, os arquétipos. Jung acreditava que todos compartilhamos certos padrões universais em nosso inconsciente coletivo. Esses arquétipos, como o herói, a mãe, o sábio ou o trapaceiro, moldam nossa psique e nossos relacionamentos de maneiras profundas. Mas talvez o arquétipo mais importante para nosso tema seja o que Jung chamou de a sombra. Não é apenas nossa sombra pessoal, mas um aspecto arquetípico da psique humana. Todos temos uma sombra e todos devemos enfrentá-la se quisermos alcançar a totalidade. O problema é que nossa sociedade moderna nos ensina a nos identificarmos exclusivamente com nossa personalidade consciente, nosso ego, e a rejeitar todo o resto. Tornamo-nos o que Jung chamava de personalidades unilaterais. Pessoas identificadas apenas com certos aspectos de si mesmas, normalmente os socialmente aceitáveis. O resultado? Vidas incompletas, relacionamentos superficiais e uma sensação persistente de vazio que tentamos preencher com consumo, entretenimento ou até mesmo relacionamentos tóxicos. E o mais triste é que muitas pessoas vivem toda a sua vida sem perceber que a solução para seu mal-estar não está em conseguir mais coisas externas, mas em integrar as partes de si mesmas que negaram. Agora, permita-me compartilhar uma ideia que poderia transformar completamente a forma como você vê seus relacionamentos. Jung descobriu que tendemos a atrair pessoas que refletem aspectos não integrados de nós mesmos. Você já se perguntou por que continua atraindo o mesmo tipo de parceiro repetidamente, embora conscientemente queira algo diferente? Ou por que termina em situações de trabalho semelhantes, embora mude de emprego? Jung explicaria assim: seu inconsciente está tentando ajudá-lo a integrar partes não reconhecidas de si mesmo.
Está enviando mensageiros na forma de pessoas que refletem o que você precisa ver e aceitar. Esta é uma perspectiva revolucionária. Significa que seus relacionamentos mais difíceis poderiam ser seus maiores professores. Aquele chefe autoritário que tanto o irrita poderia estar refletindo seu próprio desejo reprimido de poder ou autoridade. Aquele parceiro que o abandona poderia estar conectando com seus próprios medos não reconhecidos de abandono ou sua tendência a abandonar-se a si mesmo. E o que acontece quando você começa a fazer este trabalho interior? Quando começa a integrar sua luz e sua sombra, a aceitar todas as suas partes, mesmo as que o envergonham, ocorre algo extraordinário. As pessoas ao seu redor começam a responder de maneira diferente. É como se você emitisse uma frequência distinta. Já não precisa controlar como os outros o percebem, porque está em paz com quem é. Esta autenticidade gera uma confiança natural que as pessoas podem sentir instintivamente. Lembro-me de uma cliente que durante anos lutou com relacionamentos difíceis em seu trabalho. Constantemente sentia que seus colegas a subestimavam ou não valorizavam suas contribuições. Através do nosso trabalho juntos, ela descobriu que ela mesma tinha uma profunda insegurança sobre seu próprio valor, uma sombra que estava projetando nos outros. Quando finalmente teve a coragem de enfrentar esta insegurança, de aceitá-la como parte de sua humanidade, em vez de negá-la, algo surpreendente aconteceu. Não só começou a se sentir mais segura internamente, mas as pessoas ao seu redor começaram a tratá-la de maneira diferente. Suas opiniões eram mais respeitadas, suas contribuições mais reconhecidas. Ela não havia mudado seu comportamento externo de forma radical, havia mudado sua relação interna consigo mesma. Este é o poder transformador que Jung nos revelou. Quando você integra sua luz e sua sombra, não só transforma a si mesmo, mas transforma seus relacionamentos e o campo energético ao seu redor. As pessoas começam a imitá-lo, não conscientemente, mas a um nível mais profundo. Começam a se sentir seguras para mostrar mais de si mesmas em sua presença. Sua autoaceitação se torna uma permissão silenciosa para que outros também se aceitem. É como se você dissesse, sem palavras, está bem ser humano, com toda a complexidade que isso implica. Mas atenção, isso não significa que você deva exibir suas sombras de maneira crua ou machucar outros em nome da autenticidade. A integração não é atuação, é reconhecimento interno. Você não precisa gritar seus defeitos para o mundo, simplesmente precisa deixar de fingir que não existem. Jung nos ensinou que este trabalho de integração não é opcional se buscamos uma vida plena. É absolutamente essencial. Porque o que não integramos conscientemente se manifesta inconscientemente, frequentemente de formas destrutivas. Pense em todas essas pessoas perfeitas que um dia, inexplicavelmente, têm uma quebra absoluta. O religioso devoto que cai na conduta que mais condenava, o defensor público de certos valores que é descoberto violando esses mesmos princípios. Jung diria que não é inexplicável de forma alguma. É simplesmente a sombra não integrada que finalmente encontra uma saída. Isso nos leva a uma compreensão mais profunda da autenticidade. Ser autêntico não significa carecer de contradições. Significa abraçar suas contradições. Não é mostrar apenas uma face polida ao mundo. É reconhecer que você é um ser multifacetado, com luzes e sombras, e que isso é precisamente o que o torna humano. Agora, deixe-me falar de outro conceito junguiano fascinante que explica por que as pessoas tendem a imitá-lo quando você integrou sua luz e sombra. A sincronicidade. Jung descobriu que existe uma misteriosa conexão entre nosso mundo interno e os eventos externos. Quando integramos aspectos da nossa sombra, não só mudamos internamente, modificamos o campo de possibilidades ao nosso redor. As pessoas e situações que atraímos começam a refletir esta nova integração. É como se o universo fosse um espelho gigante, constantemente refletindo o nosso estado interno. Quando você está dividido internamente,
Sua realidade externa reflete essa divisão. Relacionamentos fragmentados, oportunidades que nunca se concretizam, sensação de estar lutando constantemente contra a corrente. Mas quando você começa a integrar suas partes fragmentadas, quando aceita tanto sua luz quanto sua sombra, esse espelho reflete uma nova realidade, maior fluidez, relacionamentos mais autênticos, sincronicidades que parecem coincidências, mas que Jung interpretaria como manifestações do seu novo estado de consciência integrada. Você notou como algumas pessoas parecem ter uma sorte extraordinária? Não é sorte de forma alguma, segundo Jung. É o resultado de viver em harmonia com sua verdadeira natureza, de ter integrado aspectos suficientes de sua sombra para reduzir a fricção interna que normalmente bloqueia nossas energias. Quando você deixa de lutar contra si mesmo, quando deixa de gastar energia mantendo reprimidas partes de si, essa energia fica disponível para a criatividade, para a conexão autêntica, para a manifestação de seus verdadeiros desejos. E é precisamente essa liberdade energética que as pessoas sentem em você e querem para si mesmas. Não estão imitando seus comportamentos externos, estão ressoando com sua liberdade interna. Agora bem, como começamos este processo de integração? Jung nos deixou várias ferramentas poderosas, mas talvez a mais acessível seja o que ele chamava de trabalho com os sonhos. Jung acreditava que nossos sonhos são mensagens diretas do nosso inconsciente, tentando nos comunicar aspectos de nós mesmos que nosso ego consciente não quer ou não pode ver. Em nossos sonhos, nossas sombras se manifestam como personagens, situações ou símbolos. Prestar atenção aos seus sonhos, manter um diário de sonhos e refletir sobre quais partes suas poderiam estar representadas nesses símbolos oníricos é um primeiro passo poderoso em direção à integração. Outra ferramenta inestimável que Jung desenvolveu é a imaginação ativa, um estado de consciência entre a meditação e a fantasia dirigida, onde você permite que imagens e personagens do seu inconsciente emerjam e dialogue com eles. Soa estranho, não é? Mas é surpreendentemente eficaz, porque nesse diálogo interno entre sua consciência e os símbolos que emergem do seu inconsciente, começa a forjar-se uma ponte entre suas partes divididas. É como estabelecer relações diplomáticas com países do seu mundo interior que você esteve ignorando ou com os quais esteve em guerra. Mas talvez a ferramenta mais poderosa seja simplesmente a autoobservação honesta, sem julgamento. Observar suas reações emocionais intensas, seus julgamentos em relação aos outros, seus comportamentos repetitivos que não o levam para onde você quer ir. Jung sugeria que nos perguntássemos continuamente: que parte minha estou negando quando reajo assim? O que estou projetando nesta pessoa ou situação que me resulta tão irritante? Este tipo de autoindagação requer coragem, porque, como dizia Jung, não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. A verdadeira transformação não vem de acumular mais práticas positivas. Vem de ter a coragem de olhar para o que você esteve evitando. E aqui chegamos a um dos paradoxos mais belos da psicologia junguiana. Quanto mais você aceita sua sombra, mais acesso tem à sua luz. Porque essa energia que você gastava em reprimir, em manter a fachada, em lutar contra si mesmo, agora está disponível para expressar seus dons, seus talentos, sua essência. É como se você estivesse vivendo com um freio de mão puxado. Integrar sua sombra é soltar esse freio. De repente, você começa a se mover com uma fluidez que antes parecia impossível. Você conheceu alguém assim? Pessoas que parecem se mover pela vida com uma graça natural, sem a rigidez e o esforço que caracterizam aqueles que estão em guerra consigo mesmos. Há uma qualidade magnética nelas, não é verdade? Isso é o que Jung chamaria de uma personalidade integrada.
E o fascinante é que você não precisa fazer nada para que as pessoas queiram imitá-lo quando alcança este estado. Não precisa de técnicas de influência ou estratégias de persuasão. Sua mera presença se torna um convite silencioso para que outros também busquem essa liberdade interior. Deixe-me compartilhar um segredo que Jung descobriu. O verdadeiro carisma não é uma técnica que você possa aprender em um seminário de fim de semana. É o resultado natural da individuação, de se tornar a pessoa única que você está destinado a ser, com todas as suas luzes e sombras integradas. O falso carisma requer um esforço constante, uma performance esgotante. O verdadeiro carisma emerge sem esforço quando você fez o trabalho interior. É a diferença entre usar uma máscara convincente e permitir que seu verdadeiro rosto se mostre. É por isso que as pessoas verdadeiramente carismáticas não precisam impressionar ninguém. Elas deixaram de buscar aprovação externa porque encontraram algo muito mais valioso, sua própria aprovação interna. Agora, um aviso importante. O caminho da integração não é uma linha reta para um destino final. Como dizia Jung, é um processo circular, uma espiral onde voltamos a visitar os mesmos temas em diferentes níveis de consciência. Haverá momentos de clareza e momentos de confusão. Momentos em que você sentirá que avançou enormemente e momentos em que parecerá que retrocedeu. Jung nos assegura que isso é normal, até mesmo necessário. Porque a integração não é um evento único, é um processo contínuo. Uma dança entre consciente e inconsciente que dura toda a vida. E, no entanto, cada passo neste caminho traz mais liberdade interior, mais autenticidade em seus relacionamentos, mais capacidade para manifestar sua verdadeira natureza no mundo. Pense nas pessoas que mais admirou em sua vida, não aquelas que apenas alcançaram sucesso externo, mas aquelas cuja presença o impactou profundamente. Aposto que são pessoas que percorreram este caminho de integração, que tiveram a coragem de enfrentar suas sombras e emergiram mais completas, mais humanas. Jung acreditava que este trabalho de integração não é apenas um projeto pessoal, é um serviço à humanidade, porque cada indivíduo que integra sua sombra contribui para a integração da sombra coletiva. Cada pessoa que tem a coragem de se olhar com honestidade cria mais espaço para que outros façam o mesmo. É como acender uma vela em um quarto escuro. Você não apenas ilumina seu próprio caminho, cria luz para que outros também possam ver. E aqui está a boa notícia. Você não precisa ser perfeito para começar a experimentar os benefícios deste trabalho. Cada pequeno aspecto da sua sombra que você reconhece e aceita libera energia e cria mais coerência interna. Cada passo neste caminho conta. Porque, como descobriu Jung, o importante não é alcançar um estado ideal de integração total. Isso provavelmente seja impossível em uma só vida. O importante é o compromisso com o processo, a vontade de olhar com honestidade e compaixão para todas as suas partes. Quando as pessoas sentem esse compromisso em você, quando percebem essa vontade de ser real, respondem de maneiras surpreendentes. A autenticidade chama a autenticidade. A honestidade convida a honestidade. A coragem inspira coragem. Agora, como você pode começar esta viagem em direção à integração da sua luz e da sua sombra? Jung nos ofereceu alguns passos práticos que você pode implementar hoje mesmo. Primeiro, comece a prestar atenção às suas reações emocionais intensas. Cada vez que sentir uma emoção forte, especialmente em relação a outra pessoa, pergunte-se: que parte minha poderia estar projetando aqui? Segundo, escute seus sonhos. Tenha um diário ao lado da sua cama e anote seus sonhos assim que acordar. Não precisa interpretá-los imediatamente. Apenas observe os padrões, os símbolos recorrentes, os personagens que aparecem. Terceiro, observe seus comportamentos repetitivos, que não o levam para onde você quer ir. Jung acreditava que esses padrões são formas pelas quais nosso inconsciente
tenta se comunicar conosco. O que poderiam estar tentando lhe dizer? Quarto, busque feedback honesto de pessoas de confiança. Às vezes, outros podem ver aspectos da nossa sombra que nós mesmos não podemos distinguir. Não para julgá-lo, mas para ajudá-lo a ter uma imagem mais completa de si mesmo. E quinto, talvez o mais importante, pratique a autocompaixão. Esta jornada de descoberta não se trata de se julgar, mas de se conhecer mais profundamente, de abraçar todas as suas partes com a mesma aceitação que ofereceria a um ente querido. Lembre-se sempre que este trabalho não é sobre consertar algo que está quebrado em você. É sobre recuperar partes de você que rejeitou, sobre reclamar a totalidade do seu ser. Como belamente expressou Jung, não sou o que me aconteceu, sou o que escolho ser. Este é talvez o ensinamento mais libertador de Jung. Você não está determinado pelo seu passado, pelas suas feridas, ou mesmo pelas suas sombras. Você sempre tem a capacidade de se relacionar de maneira diferente com todas essas partes de si. E quando você faz isso, quando começa esta jornada de integração, não apenas transforma a si mesmo, transforma o campo energético ao seu redor. As pessoas respondem à sua autenticidade não porque você está tentando influenciá-las, mas porque a autenticidade é o que todos anelamos no mais profundo. A promessa de Jung e minha promessa para você hoje é esta. Quando você tiver a coragem de integrar sua luz e sua sombra, de abraçar todas as suas partes, experimentará uma liberdade interior que nenhuma conquista externa pode lhe dar. E a partir dessa liberdade interior, dessa autenticidade, naturalmente você se tornará um convite vivo para que outros também reclamem sua totalidade. Não precisará convencer ninguém de nada. Sua própria transformação será a mensagem mais poderosa. Porque, como descobriu Jung, há algo no espírito humano que reconhece e responde à verdade quando a vê. Há algo em nós que anseia pela integração, pela totalidade, pela liberdade de sermos quem realmente somos. E quando alguém incorpora essa liberdade, essa integração, essa coragem, nos lembra o que é possível para nós também. Nos inspira não a imitá-los superficialmente, mas a empreender nossa própria jornada de descoberta. Então eu o convido, aqui e agora, a dar o primeiro passo nesta jornada, a olhar com honestidade e compaixão o que você tem negado, o que tem reprimido, o que tem projetado nos outros. Convido-o a lembrar, como Jung nos ensinou, que o que você nega o submete, mas o que você aceita o transforma. E convido-o a experimentar por si mesmo o poder transformador da integração. Porque talvez o maior presente que podemos oferecer a nós mesmos e ao mundo seja a coragem de ser totalmente quem somos, com todas as nossas luzes e sombras, com toda a nossa maravilhosa e contraditória humanidade. Se esta mensagem ressoou com você, convido-o a compartilhá-la com alguém que você acredita que poderia se beneficiar em ouvi-la. Às vezes, as palavras certas no momento certo podem ser a semente de uma profunda transformação. E se você quiser aprofundar mais nos ensinamentos de Jung e neste processo de integração, deixe-me saber nos comentários. Este é apenas o começo de uma conversa que poderia mudar sua vida. Não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as notificações para não perder vídeos futuros, onde continuaremos explorando juntos os segredos da psique humana e o caminho para a autenticidade. Lembre-se, o mundo não precisa de mais pessoas perfeitas. Precisa de pessoas reais, integradas, corajosas. Pessoas que tiveram a coragem de abraçar tanto sua luz quanto sua sombra. Você se atreve a ser uma delas? Obrigado por estar aqui. Obrigado pela sua atenção. E, sobretudo, obrigado pela sua coragem para embarcar nesta jornada de autodescobrimento. Nos vemos no próximo vídeo.